Depois de momentos lindos de louvor, de oração, de testemunho, queria convidar você a meditar num texto que está na Bíblia, lá na carta de 1 João, capítulo 2, e o verso 14. Se você tiver a sua Bíblia aí, 1 João, capítulo 2, e o verso 14. Diz assim, só o final do verso, final então do verso 14. João diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Por muito tempo eu li esse texto e fiquei pensando, afinal de contas, que jovens são esses para quem João está escrevendo? Que jovens são esses que são fortes, que permanecem na palavra de Deus e que têm vencido o maligno? Eu descobri que esse texto, ele não é uma identificação de um grupo, mas ele é a expectativa de Deus. Isso é o que Deus espera de todos os jovens, todos. O que Ele espera de você é que você seja forte, que a palavra de Deus permaneça em você e que você vença o maligno. E Ele parte dessa premissa: vocês são fortes. Jovens são fortes, têm disposição, têm vontade para fazer as coisas. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, o verso 1, Salomão diz assim: lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que você diga que não há mais prazer em nada. E aí ele começa a listar um monte de coisas. Você sabe que à medida que o tempo vai passando, é uma verdade que existe nesse mundo de pecado: nós vamos perdendo a força. A nossa experiência aumenta, a nossa sabedoria aumenta, mas a disposição, a força, isso acaba. Jovens, vocês são fortes. Essa é a premissa de Deus dentro da expectativa dele para os seus jovens. Sabe, não é para desprezar as pessoas que são mais velhas. Elas têm experiência, elas têm sabedoria. Se a igreja fosse como um carro, jovens seriam o motor e as pessoas mais velhas, o freio. Freio e motor tem que estar assim em perfeita harmonia, principalmente nas curvas. E esse mundo é cheio de curvas. Vocês são fortes. Essa é a premissa de Deus. A segunda, se primeiro vem a premissa, depois vem o convite. A palavra de Deus precisa permanecer em vocês. Não deve existir maior disposição, não deve existir nenhuma outra atividade em que você aplique toda essa tua força que não seja conhecer a Deus através da palavra dele. No conselho que Paulo dá a Timóteo, lá no 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 15, ele diz assim: procura apresentar-te diante de Deus como um obreiro onde ninguém pode reclamar de nada e que maneja bem a palavra da verdade. É isso que Deus espera de você, que você aplique a sua força, que você use essa tua força para conhecê-lo através da Bíblia. Busque conhecer a Deus, tenha um relacionamento verdadeiro com Ele. Eu não estou falando de um conhecimento intelectual, estou falando de um relacionamento com Deus. Procurá-lo sempre, procurar entender a vontade dEle, permanecer na palavra de Deus. Vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vós e vocês têm vencido o maligno. Se primeiro vem a premissa, o convite, isso aqui é a promessa. Você pode ser um vitorioso, pode vencer o maligno. No mesmo conselho, Paulo diz para Timóteo, lá no verso 22, ele diz assim: jovem Timóteo, procura fugir das tentações da mocidade. Procure fugir das paixões da mocidade. Vocês podem vencer o maligno. É isso que Deus está falando. Procure fugir das coisas deste mundo. Busque a justiça, o amor, a fé e a paz. Ele continua, o apóstolo Paulo. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, falando sobre o povo remanescente, ele diz assim: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa do testemunho e da palavra. Nós podemos ser vitoriosos. Parece difícil? Parece impossível. Às vezes. Olhe ao seu redor, veja o tanto de coisa que está te convidando. As paixões da juventude. Parece impossível, mas não é. Essa é uma missão completamente possível. O coral acabou de cantar uma música que diz que Deus pode mover montanhas. E você acha que Ele não pode fazer de você um vitorioso? Lembre-se, você é forte.
a palavra de Deus pode permanecer em você e você pode vencer o maligno. Quantos querem fazer parte dessa missão? Levante a mão, diga: eu quero fazer parte dessa missão. Que Deus abençoe vocês.